Nós temos uma grande preocupação em saber como Deus pode receber a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto a Ele. E talvez essa seja o lema das religiões predominantes no mundo. Cada uma possui uma forma, uma maneira e se preocupa com isso. Mas Deus tem uma maneira muito fácil e objetiva que cada ser humano pode, em qualquer parte do mundo, cultuar a Ele, agradar a Ele, adorar a Ele. A mensagem de hoje é sobre isso, o culto racional a Deus. Você tem um minuto para Deus? Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, está escrito: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos aqui, ele mostra que é preciso que os irmãos não se acomodem e não se deixem moldar pelo sistema do mundo, que é ódio, que é rancor, que é competitividade desordenada. Todas essas coisas que são nocivas para a vida, ele diz que não se deve deixar se amoldar. Ao contrário, deve-se ter uma renovação de mente, deve-se ter uma transformação da mentalidade, de consciência, para que a gente possa experimentar qual seja a agradável e boa vontade de Deus para a nossa vida. E assim, dessa forma, ele esclarece que quando nós fazemos isso, quando nós estamos em plena comunhão com a vida, estamos também com Deus. É quando a gente se desapega do mundo, do sistema do mundo, que é justamente o ódio, o rancor, a malignidade existente, e se converte para o amor, para a graça, para o perdão, para a misericórdia. Então, desta maneira, nós já estamos dentro da vontade agradável e boa de Deus. E ele fala também que dessa maneira é que nós prestamos um culto racional, um culto de consciência com Deus. É assim que nós vamos adorar e cultuar a Deus. É dessa maneira, quando nós deixamos e que esse sistema do mundo dominante seja, ao contrário, subsistido ou convergido para o amor de Deus, para a graça de Deus. E assim a gente pode experimentar e cultuar a Deus. E é a melhor forma de estar fazendo aquilo que é agradável a Deus. A verdade é que nós estamos tão centralizados em buscar adorar e cultuar a Deus, geralmente com símbolos e rituais, das quais a gente participa em determinada comunidade religiosa, da qual nós fomos educados, doutrinados que se deve fazer assim, que nós não imaginamos de outra maneira de cultuar a Deus. Nós sempre pensamos que deve ser essa forma, com um lugar específico, com louvores, com orações, e assim a gente está prestando um culto a Deus. Bom, evidentemente, isso pode fazer parte de um culto pessoal, mas aquele culto que agrada a Deus vai muito mais além disso, vai muito mais adiante disso. O que Deus nos coloca, e o apóstolo Paulo nos recomenda aqui, que tem a ver com uma atitude, não apenas de um sentimento ritualista, de uma forma ritualista, mas de atitude em relação ao meu semelhante. Toda adoração, todo louvor, todo culto a Deus, ele se dá em atitude de compromisso com o meu semelhante. Então, todas as vezes que eu vou agir com alguém, com graça, com misericórdia, com perdão, com amor, com bondade, todas essas coisas que a gente atua uns para com os outros, então já estou prestando um culto racional, consciente a Deus dessa maneira. É assim que Deus recebe o nosso louvor,
a nossa gratidão a Ele, prestando assistência ao nosso irmão, ao nosso semelhante. E a minha oração de hoje é que a gente tenha isso como primordial, como essencial, que todos os nossos rituais religiosos não sejam aquilo que seja mais importante para nós, ao contrário, seja a atitude de realizar bondade, misericórdia, amor, graça, justiça para com os nossos irmãos, porque este é o verdadeiro culto que agrada a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.